Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você nesta manhã, em adoração a Jesus Eucarístico, nossa força, nossa luz, nosso encanto. Como é bom ser batizado, como é bom ter consciência cristã. Nós, cristãos, estamos dentro deste mundo, mas não pertencemos a este mundo, pois o batismo nos deu uma patente espiritual eterna. Pelo batismo, nós fomos marcados para a eternidade com Deus. O nosso grande passaporte para a eternidade é o santo batismo. Quão grande é o coração de quem aceitou a graça indelével deste sacramento, profundamente sintonizado com o mistério da Eucaristia. Todos nós batizados precisamos alimentar em nós a luz do batismo, pois ela precisa deste azeite da nossa fé, da nossa oração, da vivência dos sacramentos sobremaneira da Eucaristia. O batismo precisa ser alimentado. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estamos diante de batalhas tremendas. Às vezes a gente tem a tentação de pensar que nós não seremos mais vitoriosos, que as trevas vão compuscar a luz, que as trevas vão colocar por terra todos os nossos projetos. Não pense assim, porque isso não passa de uma influência do negativismo e da ação do próprio inimigo de Cristo, que possibilita que nós, às vezes, tenhamos essas mentalidades estranhas dentro de nós, dando-nos uma falsa consciência de que o mal é maior do que o bem, e nunca será. Mesmo que as batalhas sejam difíceis, mesmo que nós tenhamos que ver muitas pessoas estendidas pela terra, mas o bem sempre vence, e sempre foi assim. Todos que levantaram suas bandeiras advogando em favor do mal ficaram para trás, morreram, acabaram, tiveram seus nomes de maneira negativa estampados na história da humanidade. O cristão ama em todo tempo, o cristão não busca holofotes, não busca esses caprichos de vaidade. Nós cristãos ombramos o altar de Cristo, que é a sua cruz, e não saímos deste foco tão importante que é a manjedoura e a cruz. Os dois momentos de grande entrega e de grande simplicidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve fazer parte da nossa existência cristã. A Eucaristia é para nós essa grande chamada de atenção para nunca fugirmos ao essencial. O essencial é a humildade de Cristo. Cristo se fez homem, se fez presente, se nos dá na Eucaristia, que é uma forma de pobreza. Você imaginar uma hóstia pobre, um vinho pobre, sobre o altar pobre de uma igreja, e Cristo se fazer presente, transubstanciados no seu corpo e no seu sangue, naquelas espécies apresentadas como oblatas. Isso é grandioso, isso é estupendo. Nossa mente não consegue compreender a largueza e a profundidade de tudo isso, mas a fé nos move a esta compreensão. Quanto mais a minha intimidade estiver em profunda unidade com o mistério da Eucaristia, maior será a grandeza da minha alma. Quão grande são esses momentos nossos com Jesus Eucarístico. Não tem preço, é algo extraordinário que move a nossa vida na direção de uma paz tão envolvente, tão grande, tão poderosa.
nesta manhã bonita de quinta-feira, nós somos interpelados pela graça de Deus a fazer a nossa adoração, a buscar a nossa intimidade com o Santíssimo Sacramento, que tanta gente despreza em nossos tempos, que tanta gente desconsidera, como se fosse um exercício de piedade inócuo, que não tem sentido mais para a nossa vida. O centro de toda a nossa vida cristã, na nossa vida de igreja, é a Eucaristia. A gente fala isso aqui toda quinta-feira, porque precisamos lembrar, essas verdades não podem ser esquecidas. Nós sabemos do quanto a Eucaristia nos impulsiona à vida de santidade, à vida de retidão, à vida de amor a Deus, à vida de superação de todos os obstáculos, de todas as situações estranhas que o mundo apresenta para nós. Nós vivemos um momento estranho, um momento de ditadura, um momento de controle, um momento em que se faz tudo para tirar a liberdade das pessoas. Mas nós somos livres em Cristo. Não são as tiranias deste mundo, não são as ações dos tiranetes deste mundo que vão tornar refratárias nossas ações livres e motivadas pela força do Espírito do ressuscitado. Não tem preço a nossa intimidade com Jesus vivo e presente na Eucaristia. Eu te convido hoje a viver essa graça. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus para unir mais a família, unir mais as nossas comunidades paroquiais, nossas pastorais. Precisamos orar mais para combater a obscuridade deste mundo de trevas que a nova ordem vai trazendo, que vai impondo de mansinho como sendo uma coisa boa, mas na verdade é um véu obscuro que vai asfixiar nossas vidas, roubando-nos a liberdade, roubando-nos a fé, roubando-nos o direito de família, roubando-nos o dom da vida, estragando, desconstruindo a imagem do homem e da mulher. Que Deus, pela força da Eucaristia, renove os nossos sentimentos de amor e de total entrega ao Cordeiro redivivo. Nesses dias, ouvinte, nós estamos lendo a primeira carta de João. Eu até aconselho a você que faça uma leitura espiritual desta bonita epístola de João Evangelista, o apóstolo. No final da leitura de hoje, que é extraída do capítulo 12, versículo 12, 17, tem um versículo maravilhoso. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que verdade extraordinária. Nós não estamos perdendo tempo. A nossa oração, a nossa adoração, o nosso apostolado, tudo que nós realizamos, devolvendo o dízimo, ajudando na nossa paróquia, na nossa comunidade, evangelizando, catequizando, isso não é em vão. Não toma isso como sendo algo que você não tem certeza que vai te ajudar. Você que está aí nos ministérios na igreja, servindo, sacerdote, o diácono, os nossos leigos e leigas, servindo com amor nos diversos trabalhos da igreja, isso não é inócuo, isso é um capital de graças que te dará a alegria desse passaporte para a eternidade. Essa é a grande verdade nossa. Esse mundo vai passar. Todas as concupiscências deste mundo passam. E como o mundo está perdido, como nós temos assistido coisas dantescas, estranhas, confusas, mundo afora. Mas Deus é maior e Ele vai nos libertando, nos dando a graça do Espírito Santo para que nós possamos compreender a vontade dEle. Então esse mundo, ele é opaco, ele passa, as concupiscências passam, mas quem faz a vontade de Deus, não. Todo dia devemos ter presente dentro de nós esse desejo: eu quero morrer fazendo a vontade de Deus. Você que me escuta agora, que ora comigo nesta manhã,
ponha isso dentro da sua vida como um grande projeto para a eternidade. Quero morrer fazendo a vontade de Deus, nunca a minha vontade. Não vamos ficar apegados ao medo, a tantas realidades que hoje tentam jogar em cima de nós cristãos, fazendo a gente entender que nós estamos errados, que a igreja é uma coisa obscura, que a fé é uma bobagem, que o cristianismo é uma escravidão, que nós precisamos ser livres para curtir a vida, aproveitar os prazeres da carne. Isso tudo é mentira. Não acredita nessa lorota, não caia nisso. Dobre os teus joelhos, ame a Jesus Eucarístico, ame a Santa Missa, não deixe seu coração esmaecer com estas atitudes do inimigo que opera através de outras pessoas que tiram a nossa paz. Gente que prega contra a nossa fé, que nos questiona, que nos hostiliza. Não dê ouvido à voz do estranho. Ouça a voz do Espírito de Deus, não do espírito das trevas, nem do seu espírito humano concupiscente e pobre. Escute a voz do Espírito de Deus, que fala dentro de nós, que nos chama a viver a graça de um novo tempo, de um advento de esperança, mesmo que isso demore, mesmo que nós não vejamos as grandes vitórias de Deus, mas nós devemos, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com a nossa participação profética dentro da sociedade, deixar sinais que vão, de certa forma, cristalizar em realidades futuras para o advento e a libertação dos cristãos. Estamos entrando num tempo de opressão, de grande perseguição à fé, de grande destruição da fé e dos valores. Mas eu creio que eu quero acreditar nisso, que você não vai abdicar da sua fé. Nós vamos adiante, porque com Deus faremos proezas. Pai de bondade, cura as pessoas que estão em desânimo, angustiadas, tristes, desanimadas. Toca, Senhor, nossas vidas, nossas almas. Cura-nos com toda a força do Teu amor para vivermos a santidade no coração da Tua igreja. Pai, abençoa os que não adoram, os que estão desanimados e tristes. Restaura, Senhor, a fé dos que estão afastados para que voltem ao redil do bom pastor que é Teu Filho. Tira, Senhor, a depressão, as angústias e tristeza que estão nos corações, esfriando-os, tirando-os da oração e da adoração. E dai-nos, Senhor, corações adoradores. Impulsiona nossa vida para que hoje nós possamos, Senhor, adorar Teu Filho Jesus na hóstia consagrada, presente nos altares dos nossos tabernáculos. Amém. O bom Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia de paz, uma adoração bonita e profunda, e te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.